Olá! Hoje o nosso papo é sobre um dos temas mais instigantes e, sem dúvida, mais práticos da responsabilidade civil aqui no Brasil, o dano moral in re ipsa. A gente vai mergulhar fundo nessa figura, também conhecida como dano presumido. Ela é, na verdade, uma construção super sofisticada da doutrina e da jurisprudência que busca resolver um problema central do direito. Como é que se repara uma dor que não se vê, que não se toca? A gente vai analisar em detalhes como o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, vem traçando as fronteiras desse conceito que é absolutamente essencial. Para organizar o nosso raciocínio, a gente vai seguir este roteiro aqui. Vamos partir do problema central, que é a prova do dano. Depois a gente apresenta a solução teórica, que é o dano por in re ipsa. Em seguida, entramos de cabeça na jurisprudência do STJ para ver quando ele presume o dano e quando ele exige a prova. E, por fim, a gente fecha com uma análise mais crítica para entender a lógica por trás dessas decisões todas. Bom, tudo começa aqui. A espinha dorsal da responsabilidade civil subjetiva, lá no artigo 186 do nosso Código Civil, ela é muito clara. Para haver dever de indenizar, a gente precisa de 4 elementos: conduta, culpa, nexo causal e o ponto-chave para a nossa conversa, o dano. Só que, quando esse dano não é material, quando ele é psíquico, o desafio de provar isso se torna gigantesco. Essa é a pergunta que vale ouro no campo da responsabilidade civil, não é? Como é que se transforma um sentimento, uma aflição interna, em uma prova concreta, em um documento, num testemunho? Exigir que a vítima produza o que a gente chama de prova diabólica do seu próprio sofrimento, na prática, poderia simplesmente impedir a reparação de ofensas gravíssimas aos direitos da personalidade. Seria um beco sem saída. E é justamente para resolver esse impasse que a doutrina e principalmente a jurisprudência desenvolveram a teoria do dano in re ipsa. É uma saída jurídica, eu diria, elegante, que simplesmente dispensa a prova do sofrimento em algumas situações específicas, porque se entende que o dano já está implícito na própria natureza do ato ilícito cometido. Então, vamos para a definição mais formal. Dano in re ipsa. Essa expressão em latim significa na própria coisa. A ideia é que o dano é uma consequência tão direta e lógica do fato que a sua ocorrência é presumida. A ofensa é, por si só, tão grave que o dano moral é uma consequência natural, uma presunção que a gente chama de hominis, ou seja, baseada na experiência humana. Então, provar o fato ilícito já é o suficiente. Mas qual é a base filosófica para essa presunção? Doutrinadores de peso como Luiz Rodrigues Vanbier e Teresa Rudalvin Vanbier explicam muito bem. A ideia se apoia numa essência comum universal aos homens. O que isso quer dizer? Quer dizer que se presume que qualquer pessoa, o chamado homem médio, sofreria um abalo moral diante daquele tipo de ofensa. A presunção se baseia naquilo que a experiência comum nos ensina sobre a natureza humana. Certo. Agora, vamos sair um pouco da teoria e cair na prática. Como é que o STJ, que é o tribunal que uniformiza a interpretação da lei federal no Brasil, aplica esse conceito no dia a dia? Vamos ver agora as situações que já estão consolidadas em que a Corte entende que o dano moral é, de fato, presumido. Primeiro, os casos mais clássicos. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes como o SPC e Serasa talvez seja o exemplo mais famoso. O STJ entende que a ofensa à honra, ao bom nome, ao crédito na praça, ela é autoevidente. Outro ponto de enorme relevância social, a Corte firmou, no tema repetitivo 983, que a violência doméstica contra a mulher gera dano moral presumido, um reconhecimento da gravidade dessa ofensa. E a figura se expande também para o dano moral coletivo, quando uma conduta atinge de forma intolerável valores de toda uma comunidade. E a lista continua. No campo do direito do consumidor, por exemplo, o STJ pacificou no RESP 1.899.304 que encontrar um corpo estranho num alimento, mesmo que a pessoa não tenha chegado a ingerir, já configura o dano moral presumido. A simples exposição ao risco, a quebra da confiança, o nojo, a repulsa, tudo isso já é suficiente. E no campo mais moderno da proteção de dados, o compartilhamento indevido de histórico de crédito, violando a lei do cadastro positivo, também foi entendido como gerador de dano presumido, pela quebra da privacidade. Ok, agora a gente precisa virar a moeda. Porque tão importante quanto saber quando o dano é presumido é entender quando o STJ afasta essa presunção. A Corte tem sido bem criteriosa para evitar o que a gente vai ver que chama de banalização do instituto, colocando limites bem claros. Nesses casos que a gente vê agora, a presunção não se aplica. No tema repetitivo 1156, por exemplo, o STJ definiu que a simples demora em fila de banco, ainda que viole uma lei municipal, por si só não gera dano moral.
É tratado como um mero aborrecimento, a não ser que se prove uma consequência excepcional. Da mesma forma, e aqui é um ponto super sensível, a recusa de cobertura por plano de saúde, em regra, é vista como um mero inadimplemento contratual. Para ter dano moral, a vítima precisa provar que aquela recusa causou um agravamento real na sua saúde ou um abalo psicológico fora do comum. Então, qual é o fio condutor, a ratio decidendi, que guia o STJ nessas decisões? Quando a gente coloca esses casos lado a lado, os que presumem o dano e os que não presumem, a gente percebe uma política judiciária muito clara. É uma busca por separar o que é uma ofensa grave à dignidade e o que é um dissabor da vida em sociedade. A distinção, no fundo, é essa aqui. O dano é presumido quando o ato ilícito ataca diretamente direitos fundamentais, quando agride a dignidade da pessoa humana de forma clara ou quando ofende valores sociais muito importantes para todos nós. Por outro lado, o dano vai exigir prova quando a gente está no campo do mero descumprimento de contrato, do dissabor do dia a dia, daquela inconveniência que, embora seja chata, é considerada tolerável na vida moderna. Mas muita atenção. Aquela regra geral dos planos de saúde tem exceções importantíssimas. A jurisprudência evoluiu muito e reconheceu que, em certas situações, a recusa de cobertura deixa de ser um mero aborrecimento e passa a ser, sim, uma agressão à dignidade. E, nesses casos, o dano moral volta a ser presumido. Isso acontece, por exemplo, quando se recusa um atendimento de urgência ou emergência, quando se interrompe o tratamento de uma doença grave ou no cancelamento indevido do plano de um beneficiário considerado hipervulnerável, como um idoso ou uma pessoa com deficiência. E por que o STJ adota essa postura mais restritiva? A resposta está nesse conceito, a industrialização do dano moral. Como aponta o grande doutrinador Ennio Sartorio Giuliani, houve um momento em que as ações de dano moral se multiplicaram de forma indiscriminada, por qualquer motivo. A jurisprudência atual do STJ, ao limitar as hipóteses de dano in re ipsa, funciona como um filtro. A ideia é garantir que a indenização sirva para reparar ofensas realmente graves e não para premiar meros percalços da vida. E o debate não para, ele está em constante evolução. É fundamental a gente mencionar que essa discussão toda ganha contornos próprios quando o assunto é pessoa jurídica. O STJ tem um debate importante em andamento que pode gerar o futuro tema 1414, justamente sobre a necessidade de a empresa provar o abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação, ao seu crédito no mercado. A aplicação do dano in re ipsa para empresas é ainda mais restrita e exige uma atenção constante à evolução dos julgados. E assim, a gente fica com essa reflexão para o final. A jurisprudência sobre o dano presumido é um campo vivo, em permanente construção. Novas tecnologias, novas relações sociais, tudo isso vai trazer novos desafios para os tribunais. A pergunta que fica no ar é: para onde o direito brasileiro está caminhando na proteção da dignidade humana diante dos dissabores inevitáveis da vida moderna? Pois é, o debate sobre os limites entre a dignidade e o mero aborrecimento está sempre em evolução. Para continuar acompanhando as atualizações sobre este e outros temas tão complexos do direito civil, fica aqui o convite. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até a próxima!